Galera, acompanha o futebol comigo, beleza? Bora falar aqui a respeito dessa vitória do Vasco da Gama, 2-1 pra cima do Fluminense, uma vitória importantíssima. O Vasco dá um grande passo aí pra chegar, né, à grande decisão da Copa do Brasil. Bom, bora pro vídeo. A vitória praticamente foi aquela contra tudo, contra todos. Bom, enquanto muitos já colocavam o Fluminense na grande decisão da Copa do Brasil, né, o Vasco conseguiu uma grande vitória contra um grande rival num clássico muito importante, né, para as duas equipes. O Vasco, ele vence o Fluminense de virada, fez um primeiro tempo muito abaixo, mas a segunda etapa, né, foi praticamente dominada pelo Vasco da Gama, né? A gente consegue essa vitória depois de ter saído atrás no marcador, mas alguns pontos precisam ser levantados, né, como eu disse. Embora a classificação não tenha sido garantida ainda, que ainda tem mais de 90 minutos e tudo pode acontecer, e diferente de muitas pessoas, né, cara, o Vasco, a sua torcida, ela entende que o clássico, né, tudo pode acontecer e que não tem nada ganho. Mas a grande mídia, isso pouco importa, né? Muitos já colocavam o Fluminense na final. E todo mundo tô aqui falando a respeito da torcida do Fluminense, tô falando aqui da mídia, né? O Vasco, ele começou até bem na primeira etapa, com 2 minutos ali o Andrés já teve a chance de finalizar, mas o zagueiro do Fluminense conseguiu se recuperar, né? Com 3 minutos o Vasco já tinha 2 escanteios a seu favor. Mas depois, né, dessa pressão inicial do Vasco, o Fluminense conseguiu ser melhor, né? Não à toa achou o seu gol ali depois de uma saída precipitada. Deixa aqui nos comentários se acha que o Léo Jardim se precipitou naquela saída. Você acha que ele não estava confiando nos zagueiros? Você acha que, enfim, já não é. O Léo Jardim sempre costuma sair bastante, né? Mas eu vou confessar que realmente deu um friozinho na barriga, porque você imagina, hein? Meu Deus do céu, perder um jogador, né? E principalmente um goleiro, cara, numa reta inicial, né? De Copa do Brasil, uma semifinal, cara, realmente, olha. Mas ainda bem, né? Que ele levou o amarelo. O jogador do Fluminense, né? Ele não estava indo em direção ao gol, tipo, estava indo em direção ali, mais a linha de fundo. E, né? O Klaus ali deu um amarelo, né? Mas por conta dessa falta saiu o gol do Fluminense. Porque depois de todo aquele imbróglio de falta não é pra cartão vermelho não os jogadores pedindo, o jogador do Vasco indo lá também pra poder argumentar com o próprio juiz, né? 4 minutos depois que foi ser cobrada a falta, né? E aí saiu, né, o gol do Fluminense, porque o René cruza, o Thiago Silva, ele escora pro meio da área e o Kevin Serna praticamente sozinho domina, ainda consegue finalizar realmente uma jogada ensaiada. Mais um erro do sistema defensivo, porque, né, o Coutinho, que né, é muito baixo para poder marcar um zagueiro, né? Ainda mais o Thiago Silva, ele só obviamente escora ali, o Kevin Serna finaliza, a bola ainda desvia no Andrés, Fluminense 1-0, e realmente o Fluminense foi melhor durante toda a primeira etapa. O Vasco não acertou o alvo durante ali todo o primeiro tempo, bastante, né? Os volantes não estavam jogando bem. O primeiro tempo com todo o time foi bem abaixo, sinceramente falando. E só na segunda etapa que realmente o Vasco, a gente pode dizer assim, que entrou em campo, né? Tava muito tentando forçar a bola para dentro da área. Acho que também o fator do Ryan ficar jogando de costas pro gol é muito ruim. Ainda bem que o Diniz corrigiu isso no segundo tempo e o Fluminense sai vencendo ali durante a primeira etapa. Mas aí vem ao segundo tempo e eu não sei o que o Diniz falou, eu não sei o que foi conversado nesse vestiário ali, nesse intervalo, mas olha, surtiu bastante efeito porque realmente foi um outro time durante o segundo tempo. Um time completamente diferente, não à toa, no início da segunda etapa, o Vasco, né, já saiu com seu gol ali, Ryan, sempre ele fazendo o gol ali em cima do rival mais uma vez, dando ali, né, e deixando tudo igual no Maracanã no início da segunda etapa, aí foi coisa de doido. Realmente o Vasco começou muito em cima durante o segundo tempo, foi melhor do que o Fluminense, né, não à toa. Fez o gol do empate, por pouco também não buscou a virada ali ainda antes dos 30 minutos, né, porque o Pumita, né, Piton nem jogou. O Puma, que tava jogando justamente no lugar do Piton, né, ele chega a finalizar ali, dá a cabeçada, a bola vai na trave, né. Antes disso, o Fluminense já tinha perdido já o Soteldo, que saiu por lesão, né? Mas eu acho que eu já buscado quase a virada ali nos 30 minutos iniciais. Aí, cara, tem alguns fatores, né? Porque em determinado momento, parecia que as duas equipes, né? Embora o Vasco estivesse buscando muito mais do que o Fluminense no segundo tempo, chegou a parecer que as duas equipes já estavam meio que satisfeitas, né? Com o empate. Né? O jogo de mata-mata, parecia que ninguém queria arriscar muito. E o Verratti,
olha só o Verratti, né, que entrou e fez o gol. Isso é muito, cara, futebol. O futebol tem um negócio, cara, que é assim, que por mais que a gente acha, né, a gente acha que a gente entende, né, o futebol vai lá e o Verratti, cara, que tá longe de fazer o seu melhor ano com a camisa do Vasco, mas ao mesmo tempo que ele vive altos e baixos, cara, ele é muito decisivo. Ele é muito decisivo. E a gente fica com aquele questionamento, cara. Será que realmente o Vasco, ele tem um time, né, titular bom, mas que vive muitos altos e baixos, como foi durante o Campeonato Brasileiro? Mas ao mesmo tempo, eu acho que ainda tem jogadores que são muito decisivos, né? E o Verratti foi um desses, cara. Ele entra ali por volta dos 30, 31 minutos da segunda etapa. Você fica meio naquela questão, pô, será que o Vasco vai ficar só forçando bola na área? Será que o Diniz colocou o Verratti mais pra poder puxar mais ali e realmente dar um pouco mais de trabalho aos zagueiros do Fluminense? Com isso, de repente sobra mais espaço pros pontas, pro Mita, pro Paulo Henrique, o próprio Ryan, que passou a jogar mais pela direita, onde ele deve jogar, na minha opinião, né? O Ryan, cara, ele não é que ele de repente ele não consiga fazer, pode ser que ele consiga fazer muito bem no futuro próximo ali o papel de um centroavante. Mas nesse momento, você tendo um time que vive muitos altos e baixos, um time que você não tem tanta peça de reposição, você ter um jogador como o Rainha, você não querer que ele jogue na posição onde ele vem se destacando bastante, cara, é realmente um tiro no pé. Mas ainda bem que o Diniz colocou o menino mais como um ponta-direita, e aí ele deitou e rolou no segundo tempo, né? Fez as principais jogadas do Vasco no segundo tempo, junto também com o Andrés, né? Não à toa, sai ali, né, de uma iniciativa dele, já nos acréscimos, como tudo já garantia, né, que seria um resultado bom para as duas equipes. O empate, o Ryan, ele chama a responsabilidade, passa de um, passa de outro, passa de 4 marcadores, sofre a falta, e você pensa o quê? 40 e poucos do segundo tempo, já nos acréscimos. O empate, né, de repente não é mau negócio nem para um nem para outro. Naquela altura ali, né? E mais 90 minutos no domingo, que querendo ou não, é como se fosse amanhã, né? Bom, qualquer outro jogador ele ia pegar e ia segurar, né? O Ryan pegou, bateu a falta rápido, Puma aciona Andreas e Andrés faz o levantamento e o Verratti como um centroavante, né? Na sua especialidade de cabeça, faz o gol da virada. O Maracanã vai à loucura, vai todo mundo à loucura, né? O Verratti tira a camisa, vai comemorar. Ele que saiu no jogo passado, pé da vida, com razão também. Algumas pessoas acharam que era com razão, outras pessoas achavam que não era pra tanto, mas acho que ele já deve ter se entendido com o Diniz, né? Ele entrou e resolveu, cara. E resolveu. E resolveu, e o Vasco sai com essa vantagem, né, de um empate. Não tem nada a ganhar ainda. O Vasco não tá classificado para final ainda, mas foi uma resposta, né, no momento certo do jogo, né? Porque a hora de você jogar, a hora de você deixar tudo em campo é agora. Depois mesmo que você fizer os dois jogos da semifinal e você for eliminado, não adianta ficar chorando, não adianta pensar. A gente não sabe se no ano que vem o Vasco de novo vai estar numa semifinal de Copa do Brasil. Então a hora de entregar e deixar tudo dentro de campo era hoje, né, ou ontem, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. E realmente foi um segundo tempo espetacular. E tem mais 90 minutos, como eu disse, não tem nada a ganhar ainda. E eu acho também que esse time vai fazer um bom segundo jogo de volta. E como eu disse, o Fluminense tem total chance também de fazer um excelente jogo domingo. Mas, cara, realmente foi um segundo tempo muito bom, muito importante. O Vasco sim entendeu na segunda etapa, né? Que tava jogando um mata-mata de Copa do Brasil. Que precisaria muito mais do que só vontade, do que só querer, né? Precisaria também de ser efetivo, tomar iniciativa, que às vezes, né, jogos assim são decididos em detalhes. E realmente ali o Vasco, né, fez um segundo tempo melhor do que o Fluminense, assim como o Fluminense fez um primeiro tempo melhor do que o do Vasco e conseguiu ali fazer os gols. Cara, e realmente foi um segundo tempo do Puma, do Ryan, do Andreas, né? O próprio Nuno também, que não jogou nada no primeiro tempo, jogou bem na segunda etapa, mas depois saiu por cansaço, né? O Coutinho, né, que também fez um bom segundo tempo. Realmente o time melhorou como um todo. E assim o Vasco conseguiu buscar a virada. E realmente foi uma festa linda também da torcida. Tanto do Vasco, como também do torcedor do Fluminense também fez uma festa linda. Como também vai ser o jogo de volta também, porque os ingressos também já estão tudo esgotados. E assim o Vasco dá um grande passo aí, né, cara? Consegue uma vitória importante num clássico contra um grande adversário. E quem sabe a gente vai jogar essa final de Copa do Brasil. Mais um capítulo foi escrito hoje e mais um vai ser escrito domingo. Comentem aí. Vasco 2, Fluminense 1. Segue o canal VuFute que você ficar por dentro de tudo que rola no futebol brasileiro. Bom, e cara, e domingo eu só espero de novo mais um jogaço. Comentem.